Olá, como vai você? Eu sou muito grata à sua presença nesse programa hoje, Inteligência Afetiva. E o nosso tema de hoje é polêmico, eu diria. A base da violência contra a mulher é a questão de gênero? Abordar a mulher como vítima e o homem como agressor é o mais adequado a fazer quando falamos desse tema? O que quero compartilhar hoje com você talvez lhe surpreenda, porque vou apresentar dados, incluindo de estudos científicos, que comprovam que esta visão é, no mínimo, simplista. E talvez isso explique por que o problema da violência contra a mulher parece não ter solução e piora a cada dia. Eu convido você, portanto, a refletir sobre esse tema importante, inclusive de saúde pública, de transgressão aos direitos humanos e de crimes que podem e devem ser prevenidos. Já há anos eu venho estudando e trabalhando com violência doméstica, especialmente entre parceiros íntimos. Eu também me especializei em relacionamentos complicados e em dependência emocional, ou também chamado de codependência, até mesmo por ter me especializado em dependência química e pelo contato constante com os familiares desses pacientes. A gente nota que dentro desse ambiente existe muita violência de vários tipos, psicológica, patrimonial, física, sexual e moral, né? Por isso, minha dissertação de mestrado foi fruto de estudos no tema violência entre parceiros íntimos. E aqui eu quero passar para você alguns dados que creio serem cruciais para rever os fundamentos da visão que é geralmente propagada atualmente sobre esse tema. Pensar nas causas desse grande mal que assola a nossa sociedade é muito importante para mudarmos a realidade que se mantém quase intacta há anos. A gente liga a televisão, a gente escuta notícias pela internet e o tema é constante. Mulheres diariamente são fisicamente, sexualmente agredidas, assassinadas por seus parceiros íntimos. Não é possível que ainda julguemos que essa questão se reduza ao gênero e que pode ser resolvida como uma questão da segurança pública e nos tribunais de justiça. Por isso que eu entendo que precisamos aprofundar a visão, o discurso e as ações para fazermos mudanças reais nesses números que são horripilantes. No mapa da violência de 2012, o Brasil já ocupava o 7º lugar no número de feminicídios entre 83 países pesquisados. E no mapa de 2015, passou para o 5º lugar. E o que tem mudado no discurso e nas campanhas? Onde vamos parar? Nós, os brasileiros, queremos ser os campeões mundiais de feminicídios? Os estudos científicos no Brasil e no mundo têm revelado muito a respeito dos fatores associados e as causas desta violência. Inicialmente, vejamos as duas principais concepções teóricas que estão por trás desses estudos. Primeira teoria é a teoria que a gente chama de feminista, que promove estudos com base na assimetria de gêneros. E segunda teoria, a dos sociólogos da família, os psicólogos, terapeutas familiares e criminologistas, entre outros profissionais. Eles promovem estudos baseados na simetria dos gêneros. Os estudos com base na teoria feminista afirmam que a violência se manifesta pela, como eu coloquei, assimetria de poder entre os gêneros. Que o homem utiliza a violência como forma de controle feminino. Elas defendem também que as mulheres utilizam da violência como forma de resistência ou para se proteger da violência masculina. E também que a violência contra a mulher é influenciada por uma cultura machista da sociedade, uma cultura patriarcal. Por outro lado, na segunda teoria que eu apresentei, os estudos que analisam o tema a partir da simetria de gênero afirmam que a violência está enraizada na estrutura da sociedade e no próprio sistema familiar, sendo a violência um aspecto na forma de se relacionar. Em vista disso, acreditam que a violência seja causada por fatores socioestruturais, incluindo estresse, desemprego, insegurança financeira, problemas de saúde e as normas sociais permissivas que toleram a violência como meio de resolução de conflitos. Ou seja, eles acreditam que a violência pode ser utilizada tanto pelo homem quanto pela mulher. Que a violência decorre do jogo de forças nessas relações entre os casais
Que na sociedade atual os conflitos são naturalizados. O que isso quer dizer? Os conflitos se tornam tão naturais que parecem que são normais. Além disso, eles consideram que haja outros fatores associados como fortes determinantes da violência. Analisando esse tema, estudando buscando os estudos científicos, encontrei uma revisão bibliográfica. Uma revisão bibliográfica, só para quem não conhece muito isso, é quando um grupo busca um certo tema e quer saber sobre todos os estudos que foram realizados nesse tema dentro de um período de tempo. Então, eles vão analisar todos esses estudos e trazer quais são as conclusões que é possível tirar daquela revisão. Então, uma revisão da literatura científica brasileira realizada em 2016 sobre esse tema revelou que os estudiosos da linha teórica feminista produzem, em sua maioria, pesquisas qualitativas. O que isso quer dizer? Uma pesquisa qualitativa, para dar uma mínima ideia para quem não conhece, é uma pesquisa que é feita através de entrevistas ou questionários, mas com poucas pessoas. Então, geralmente, entrevistas que duram 1, 2 horas. Então, por causa desse tipo de método, que se busca entender o que está acontecendo, assim, os depoimentos daquelas pessoas que vivem um certo drama, no caso aqui da violência contra a mulher. Então, esse tipo de pesquisa não consegue ter uma amostra de muitos participantes. Muitas vezes 10, 15, 20 participantes no máximo. Então, por isso, essas pesquisas elas são restritas em relação às conclusões que elas conseguem ter. Elas podem ser muito boas e analisarem questões muito importantes e elas indicam algum diagnóstico, alguma possibilidade, alguma hipótese diagnóstica, mas não é possível concluir a partir delas, generalizando para uma população grande. Por quê? Porque justamente a amostra é muito pequena. Esta revisão bibliográfica notou que a linha teórica feminista produz, em sua maioria, pesquisas qualitativas com amostras de mulheres, 81%, né? E que os homens foram entrevistados em 16% das vezes. Que 54% dos participantes foram selecionados em serviços de ajuda à vítima da violência doméstica e 19% em serviços de saúde, ou seja, não são amostras representativas da população brasileira. Vale destacar que nesses estudos analisa-se especialmente a mulher na posição de vítima e o homem como agressor, de tal modo que neles 84% das vítimas são mulheres e 16% da violência ocorre de forma bidirecional. O que é a violência bidirecional? É quando ambos os parceiros se agridem e são agredidos. Chama a atenção que nenhum estudo desta linha teórica, isso aí foi dito nesta revisão bibliográfica, gente, não é a minha opinião, nenhum estudo referiu a violência que a mulher comete contra o seu parceiro. Nos estudos que defendem a simetria de gêneros, né? As abordagens são qualitativas e quantitativas em semelhantes proporções. Então eu expliquei para vocês o que é uma abordagem qualitativa e o que é uma abordagem quantitativa. É quando se busca entender quantas pessoas vivem aquele tema, aquele drama. Elas buscam entender os fatores associados àquele tema, mas geralmente buscando um número maior de pessoas, centenas, milhares de pessoas, para buscar algum tipo de possível generalização. Voltando então à revisão bibliográfica, quantas amostras foram bem diversificadas, com proporcionalidades entre homens e mulheres, como eu acabei de dizer. Os locais da coleta de informação foram o domicílio, geralmente se faz um tipo de sorteio, buscando justamente não deixar a pesquisa tendenciosa. Também pesquisaram em consultórios privados, 20%, e serviços de atenção e proteção à vítima da violência, em 20% dos casos. 80% dos estudos constataram a categoria bidirecional da violência. As conclusões desta revisão são de que os estudos da teoria assimétrica ou feminista são enviesados e tendenciosos quanto ao tipo de estudo, por ser qualitativo, às amostras selecionadas e aos locais de coleta. De tal modo que as mulheres analisadas são basicamente vítimas e os homens analisados basicamente agressores. E, portanto, suas conclusões são questionáveis do ponto de vista de representatividade. Claro que esses estudos são feitos com critérios científicos. Eu não estou questionando aqui que eles tenham sido bons estudos. O que não é possível é generalizar
a partir dos dados que eles encontram. Ou seja, nesta lógica, os homens são fadados a fortificar o papel enrijecido de agressor e as mulheres o de vítima. Chama a atenção que esses estudos não reconhecem a possibilidade de a mulher cometer violência contra o seu parceiro ou, se ocorre, seria apenas por defesa. Dado abordagens quantitativas com grandes amostras aleatórias, portanto por sorteio, para não haver tendenciosidade, por inquéritos populacionais, amostras não intencionais e representativas, assim como o estudo que eu usei na minha dissertação mencionada anteriormente, cujos resultados básicos são bem diferentes do que são vistos nos estudos feministas brasileiros. Os estudos que fiz durante o mestrado na Unifesp, finalizado em 2017, se basearam no LENAD. O que foi o LENAD? O Levantamento Nacional de Álcool e Droga, que já aconteceu em duas versões, a de 2006 e 2012. Esta pesquisa usou sondagem aleatória representativa da população brasileira e que também avaliou a violência somente física e sexual. Então, ela não avaliou a violência psicológica, moral e patrimonial. Os participantes responderam a questões sobre se foram vítimas e também se foram agressores. A amostra de homens e de mulheres foi semelhante em quantidade. Só para vocês terem uma noção de resultados, sobre agressores, em 2012, 10,5% das mulheres entrevistadas e 6% dos homens, na realidade 6,2% dos homens, relataram ter sido os agressores de seus parceiros íntimos no ano anterior. Ou seja, numa pesquisa brasileira de âmbito nacional, houve mais mulheres que se disseram agressoras do que homens. Quanto às vítimas, 6,3% das mulheres e 5,8% dos homens relataram ter sido vítimas de VPI, que é a violência de parceiros íntimos, isto é, um número bastante próximo. Quando eu dei uma palestra uma vez a respeito desse tema, uma moça fez uma pergunta interessante. Ela disse o seguinte: mas hoje no Brasil é politicamente incorreto o homem revelar que agrediu uma mulher. Talvez isso explique porque o resultado foi mais de mulheres que se disseram agressoras do que homens. Eles não podem ter mentido simplesmente? E eu respondi, talvez. Não se pode ter certeza das respostas dos participantes da pesquisa, mas há inúmeros estudos internacionais que corroboram totalmente esses resultados. Então eu convido você que me assiste a ir ler. Eu posso até deixar alguns estudos, ou pelo menos algum link de estudo para que vocês venham a ler, caso tenham o inglês, porque pelo menos precisa saber aí esse código internacional de linguagem que é o inglês, não é? Mas também existem estudos brasileiros que falam destes estudos internacionais. E além disto, como eu trabalho com codependência, o meu público é basicamente feminino, embora também trabalhe com homens. E o que eu escuto de mulheres que se revelam agressoras é espantoso. Gente, são muitos anos que eu estou trabalhando nesse tema. Inclusive, relatam que foram elas que iniciaram as agressões, tanto de forma psicológica como física. Você não tem ideia. Não estou dizendo que isso sempre aconteça, óbvio que não. Mas eu vejo que isso acontece muito. Portanto, eu entendo que esses dados que a gente viu nessa pesquisa nacional que eu estudei, que levei para o meu projeto de mestrado, parecem sim que tem uma base na realidade. Além de tudo isso, há muitos anos eu venho estudando a codependência, também chamada de dependência emocional, como a gente viu antes, e me espanto com a quantidade de pessoas que sofrem deste mal e vivem relacionamentos destrutivos, com violência de todo tipo. Por causa disso, eu quis fazer esse projeto de mestrado baseada na violência entre parceiros íntimos. O próximo passo no doutorado seria um projeto que estudasse a relação entre a VPI e a dependência emocional. Mas os meus orientadores não aceitaram, porque julgaram que esse tema não conseguiria ser publicado numa revista internacional. De qualquer modo, vários estudos científicos e livros estabelecem essa relação claramente. Isso explicaria por que mulheres, ou melhor, parceiros íntimos, sofrem muita violência e não saem do relacionamento. Em muitos casos, eles não conseguem dar limites à violência e acabam até morrendo por causa dela. Este dado é fundamental. Entender que na base da violência entre parceiros íntimos há questões psicológicas importantes que podem envolver a dependência emocional
né? É algo que não podemos deixar como se fosse uma coisa secundária. Eu gostaria de dar um exemplo para vocês deste livro da Marie-France Irigoyen, Violência no Casal, A Violência no Casal, uma estudiosa francesa importante, internacionalmente reconhecida, que analisa a dinâmica do relacionamento violento, explicando como se dá a contribuição da vítima na relação, vista como um sistema em funcionamento, onde existem estímulos e respostas que se retroalimentam. Então são duas pessoas, cada uma estimula a outra e ela dá uma resposta que serve como estímulo para essa, que responde. Então esse sistema em funcionamento é extremamente importante para compreender o ciclo da violência. Então ela fala da impotência aprendida. Quando ela analisa a questão da vítima, ela entende que existe uma impotência que foi aprendida por anos, às vezes, no relacionamento, tanto na infância como na vida adulta com esse parceiro. Então ela explica como funciona esse ciclo da violência, de como a vítima vai se enfraquecendo, conforme o tempo vai passando, numa situação típica de lavagem cerebral, por anos, e porque, em muitos casos, não consegue mais sair da armadilha em que entrou, vivendo essa violência até a morte. Então as pessoas às vezes falam, ela gosta de apanhar, por que não saiu antes? Já falei para ela sair, como se fosse uma coisa simples. As pessoas não compreendem, muitas pessoas não compreendem o que acontece dentro da esfera psíquica da vítima. E isso não significa culpabilizar a vítima. Tudo que eu estou falando aqui, ou tudo que a Marie-France analisa, não se trata de culpabilizar a vítima, mas fornecer elementos que auxiliem na tomada de consciência do seu papel no funcionamento cíclico da violência e na armadilha que ela acaba entrando. Além disso, visa também empoderá-la, mostrando a parte do sistema em que ela tem poder de mudar, de influenciar. Ela pode sim fazer mudanças em si mesma, ela pode se tratar, ela pode fazer coisas que mudem a sua forma de funcionar nesse relacionamento e, portanto, a sua própria realidade e sair desse ciclo de autodestruição. Outro fator altamente relevante na base da VPI e bastante associado nos estudos científicos internacionais é a baixa competência emocional dos envolvidos nos relacionamentos íntimos. Lembra que eu falei como eram as bases da segunda teoria sociológica da família, dos psicólogos? Essa é uma outra segunda questão-chave psicológica ligada ao ciclo da violência. Ou seja, a pessoa muitas vezes não tem habilidade de regular e lidar com as próprias emoções, especialmente a raiva, a frustração e também as emoções do parceiro, o que muitas vezes não se aprende nas famílias de origem. Quantos de nós tiveram uma educação na infância em que aprenderam inteligência emocional, competência emocional? Um outro aspecto totalmente comprovado como associado à VPI é o uso do álcool e outras drogas, como cocaína, maconha e outras. Essa condição costuma aumentar muito a chance de VPI. E isso também foi comprovado nos meus estudos do mestrado aqui no Brasil. Outros fatores associados nos estudos científicos são testemunhar a violência entre os pais. Então, por exemplo, uma pessoa que é criança, adolescente, vive num lar, não dá nem para chamar de lar, né? Vive numa família onde existe violência entre os pais ou até mesmo outros familiares, né? Ou ela, vivendo isso corriqueiramente, ela tem uma maior chance de, na vida adulta, também atuar dessa maneira com seus parceiros. Outro fator importante, a criança ter vivido abuso ou outros eventos traumáticos que causaram sofrimento significativo, né, nessa fase da vida dela. Além de todos esses fatores que eu estou elencando para vocês, os transtornos mentais estão assim absolutamente comprovados. Por exemplo, depressão, transtornos de personalidade, bipolaridade e várias outras doenças mentais que estão associados à maior chance de violência entre parceiros íntimos, tanto nos agressores como nas vítimas. E um outro aspecto associado à VPI nos estudos é a condição socioeconômica, baixos salários e baixo suporte social, como a vítima, por exemplo, não ter familiares. Uma pessoa que é isolada, que não tem familiares e tem um parceiro que tem uma tendência a ser violento, então, nesse caso, ela pode estar mais desprotegida, né?
ou estar mais isoladas dele, por exemplo, um casal que imigra para um outro país e chegando lá, ela ou ele tem aí menos suporte social e, claro, não tem familiares por perto muitas vezes. Então, tudo isto favorece ou facilita a violência entre parceiros íntimos. Ou seja, a partir de tudo isto, não dá para sustentar o discurso de que a violência contra a mulher seja uma questão unicamente de gênero. Embora este possa ser um dos elementos da equação, aliás, ele é um dos elementos da equação. Eu não quero fazer aqui uma negação de uma situação que realmente existe culturalmente. Mas nem de longe ele é o único e talvez não seja o mais importante, considerando-se vários outros fatores que eu acabei aqui trazendo muito rapidamente para vocês. E vale lembrar um dado de um estudo científico que afirma que o fator de maior risco para a agressão é a pessoa ter sido vitimada. Ou seja, quando a mulher agride primeiro, mesmo que seja com uma violência psicológica, ela se coloca em alto risco de ser agredida. Pois o homem vitimado, muitas vezes, tende a reagir. E as agressões masculinas costumam ser mais graves do que as femininas, pelo menos de um modo geral. Até por uma questão simples, que é a força física masculina. E por que estou falando isso? Porque quando uma mulher inicia uma agressão ao parceiro, ela tem muito maior chance de levar a pior na situação. Bem, concluindo e para reforçar, não é possível tratar um tema desta importância e complexidade de forma reducionista. Pessoas estão sofrendo e morrendo todos os dias. Eu atendo essas pessoas diariamente e elas apelam por ajuda consistente. Como eu disse no início, não será por causa disso que os números da VPI crescem a cada dia? E por que não estamos enfrentando a matéria de forma adequada? Eu atendo também a vários homens que sofrem muito e se desesperam com mulheres, esposas dominadoras e violentas. A violência é um flagelo humano, triste, e não importa de onde parte, se do homem ou da mulher. Então, por que só Lei Maria da Penha? Por que Delegacia da Mulher? Não seria mais adequado delegacia especializada para parceiros íntimos? Claro que a Lei Maria da Penha foi um avanço e eu admiro e parabenizo todos os que lutaram por esta lei. Mas talvez já seja o momento de a gente ampliar o escopo da lei ou criar aí uma nova condição para que homens possam também ser ajudados. E até quando, como nação, continuaremos abordando de maneira tão rasa este problema avassalador de saúde e segurança pública? Convido você a ler o artigo científico que publiquei numa revista internacional sobre esse estudo na época do meu mestrado e que relatei e que também conheça a minha dissertação do mestrado para compreender melhor o que eu disse aqui e, claro, em poucas palavras. Agradeço imensamente a sua atenção e presença neste vídeo e peço que, se você gostou do vídeo e o considera de utilidade pública e importante para muitos que sofrem, curta o vídeo e compartilhe-o para que o YouTube possa mostrar esse vídeo para pessoas que necessitam. E peço que você gentilmente me ajude nesta luta contra a VPI. Os números das pessoas que sofrem de VPI, volto a dizer, são alarmantes, geralmente subnotificados, porque poucas pessoas, na verdade, têm coragem de assumir, especialmente homens, têm dificuldades culturais e sociais de assumir que sofrem violência pela parceira íntima. E são poucos os interessados em ajudar essas pessoas realmente. Tudo de bom para você. Um abração forte. Tchau, tchau.